Alô, alô, você estudante, você do ensino médio, você que se prepara para o Enem, você que tem atividade do seu professor, trabalho de escola, você que adora literatura. Nós vamos fazer aqui uma série com 3 vídeos falando sobre o romantismo. Então, o primeiro vídeo nós vamos falar que é esse, né? Nós vamos falar então do contexto histórico do romantismo que ocorreu em meados do século XVIII e século XIX. O segundo vídeo nós vamos falar então da poesia romântica brasileira. Lembrando que o romantismo ele é europeu, depois ele veio para o Brasil. E o terceiro e último vídeo nós vamos falar sobre a prosa romântica, inclusive sobre a prosa gótica. Vem comigo, taca a vinheta. O romantismo foi uma arte literária muito ampla. Além de influenciar na literatura, além de ser majestosa literariamente falando, artisticamente falando, ela também influenciou o comportamento, a filosofia, o mundo político do século XVIII e século XIX. Lembrando que foi no século XIX que o romantismo teve o seu auge. Então os artistas românticos, eles tentavam retratar os amores, as tristezas, os dramas vividos emocionalmente pelas pessoas, principalmente os ideais utópicos. O romantismo europeu foi influenciado pelo romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe. É um romance epistolar, né? Ou seja, são cartas que o jovem escreve para uma mulher que já é comprometida, e então ele tem uma decepção, uma desilusão amorosa. Então essa é a primeira obra, e é essa obra que influencia então a maioria dos românticos pelo mundo todo, pelo mundo afora. Então você que acha aí que ser romântico é alguém que dá flores, alguém que diz palavras carinhosas, né? Alguém que sempre pensa na mulher amada, claro, é isso também. Mas é também uma reação a tudo aquilo que acontecia no século XVIII e século XIX. O romantismo, esse pensamento romântico, ele representou e representava os anseios, as ideologias de uma classe, de uma nova classe que surgia na Europa, os burgueses. Além disso, o romantismo se colocou como oposição aos valores clássicos, aos valores antigos, como por exemplo o iluminismo, o racionalismo e o classicismo. Aqui no Brasil, o romantismo chega depois, né? Chega aí já no início do século XIX. Tendo definido então o romantismo, a gente vai partir então para o que acontecia no século XVIII e século XIX. O romantismo ele surgiu na Europa, primeiro na Alemanha, depois na Inglaterra e França. Teve a sua forma bem definida finalzinho do século XVIII e o ápice no século XIX. Porque logo depois da metade do século XVIII aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa revolução mudou drasticamente a forma das pessoas entenderem o modelo de produção. Então houve uma transformação. No final do século XVIII aconteceu uma outra revolução muito famosa, que é a Revolução Francesa, onde os franceses gritavam então por justiça, por liberdade e por fraternidade. Outra coisa importante que aconteceu no romantismo foi a invenção da imprensa, que foi inventada pelo alemão Gutenberg. Por que foi importante? Porque com a imprensa, com a tipografia, os romances, as histórias, os textos, eles eram impressos, quase sempre impressos em jornais. E aí, uma coisa interessante, os folhetins. Sabe essas novelas que a gente assiste hoje na TV? Elas são bem semelhantes aos folhetins, porque os folhetins eram histórias que eram contadas nos jornais dia a dia. Então, ou seja, o autor cada dia escrevia uma parte da história, vamos dizer, um capítulo da história. E aí ele deixava então uma dúvida, algo importante, algo interessante para o próximo dia. E obrigava então os leitores a comprarem o outro jornal para saberem a continuação da história. Foi uma época muito produtiva.
houve um crescimento muito grande no número de leitores. As pessoas liam, as pessoas consumiam leituras, as pessoas gostavam de ler. Outra coisa importante do romantismo, século XVIII e XIX, foi a industrialização das grandes cidades. Com essa industrialização, já começava a ficar bem claro, então, os estratos sociais, as divisões de classes, né? Os ricos, os pobres, os operários. Para finalizar aqui o contexto, tendo em vista todas essas revoluções, todos esses empreendimentos, né? Todo esse crescimento, despertou, então, principalmente nos jovens, o idealismo e a rebeldia, que foram duas características marcantes desse período. Falando então das características, das principais. A primeira característica que eu cito para vocês é a ruptura com os modelos artísticos vigentes. O que isso quer dizer? Os românticos, eles romperam então com o pensamento clássico, com a formalidade clássica, que era o arcadismo, que é o neoclassicismo. O romantismo, ele é menos formal, tem menos formalidade na escrita, é uma escrita mais livre. O uso dos versos brancos, versos sem rimas. O uso também dos versos livres. Versos livres são versos que não tem métrica, tá? Então, ou seja, você pode ter um verso com 5 sílabas poéticas, um verso com 15 sílabas poéticas. O verso livre, a partir do romantismo, ele é muito usado, tá? Principalmente depois, lá no modernismo, que é, no caso, os versos livres aqui é a pouca preocupação ou a falta de preocupação com a métrica. É feito para que se destaque uma coisa, que tem a ver lá com o contexto histórico, tá? Que é a liberdade de expressão. Eu só posso ser livre quando eu posso escolher a forma como eu quero escrever. Essa liberdade também se retrata nos textos narrativos que são mais longos. Foi a época em que os romances se destacaram. Nunca houve tanta produção de romance quanto no romantismo até então. Nesses romances, os escritores, os narradores, começaram a colocar o tempo em sequência, né? É uma narrativa já com começo, meio e fim bem definido, né? Outra característica importante depois da liberdade de expressão é a visão egocêntrica. Então, ou seja, toda a atenção do indivíduo é para si mesmo, né? Não é para o outro, é só para o seu umbigo, tá? Ele só olha para si. Além de egocêntrico, né? Outra característica é o individualismo. O romântico, ele é individual, tá? Ele é único, tá? No mundo só existe ele e só existe as dores e as ideias dele, tá? Então, por isso a presença de textos, de narrativas escritas em primeira pessoa, com o uso do eu, com verbos na primeira pessoa. Outra característica, e essa é marcante, né? É o sentimentalismo. Não que nos outros textos não houvesse sentimentalismo, mas nesse caso aqui, as emoções, elas são exageradas, são carregadas de emotividade, de sofrimento, de tristeza. O sentimentalismo também se destaca pela maior expressividade das emoções e deixando de lado a razão, né? Porque a razão pertencia à estética anterior, ao neoclassicismo. Então aqui a expressão das emoções em detrimento da razão. Então há muito mais valorização das emoções do que da razão. Outra coisa é o subjetivismo. Então a valorização dos sentimentos pessoais, do sujeito, da pessoa. Então, ou seja, eu valorizo o quê? O que eu penso, o que eu sou, o que eu acho, o que eu sinto. Outra característica importante é a idealização. A idealização é a construção, é a criação de um mundo que seja ideal, um mundo utópico. Então essa idealização, ela vai para a mulher, ela vai para o amor, ela vai para a pátria, ela vai para a sociedade, ela vai para os familiares. Tudo que o romântico vê é ideal, é idealizado. Ele superestima aquilo que ele considera importante para ele, para si. A mulher, ela é tida sempre como uma mulher perfeita e ao mesmo tempo inalcançável, inatingível. É o chamado amor platônico também. Outra característica é a fuga da realidade. Então, ou seja, para mim esse mundo que eu vejo
ele não está legal. Então eu invento, eu crio aqui um mundo meu, particular, e aí eu vou viver então nesse mundo ilusório, nesse mundo imaginário, para fugir da realidade. Isso aconteceu devido ao desencanto, às desilusões tidas com o momento histórico, né? Então, o que o romântico queria? Ele queria resolver aquilo tudo. Ele queria que aquele sofrimento então acabasse. Para que esse sofrimento acabasse, então ele construía um mundo paralelo, um mundo virtual, para fugir dessa realidade cruel, triste. Outra característica é o nacionalismo, exaltação da pátria, exaltação da natureza. Um lance importante aqui sobre a natureza, tá? A natureza não é apenas um cenário, não é apenas um plano de fundo ou um pano de fundo. A natureza, ela é harmônica, ela interage com o romântico, com os personagens românticos. Então, quem lê Iracema, por exemplo, vai perceber que a natureza e a Iracema são quase a mesma pessoa. E eu digo que a natureza é uma pessoa porque realmente é assim que o narrador diz sobre a natureza. Tá? Então, essa natureza não é mais só figurativa. Ela passa a ser também quase um personagem ali do contexto da narrativa, tá ok? Então, a natureza, ao mesmo tempo que embeleza, ela também interage com o ser humano, interage com as personagens, tá? Então, há uma harmonia entre as personagens e a natureza. E outra característica importante é a criação de um herói nacional. Na Europa, por exemplo, eles buscaram os heróis que por lá passaram, né? Os cavaleiros, grandes heróis que eles tiveram. No Brasil, foram escolhidos então os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil para serem transformados em heróis. Aí uma coisa interessante é que esses índios, eles eram caracterizados muito semelhantemente aos heróis europeus. Então você vê um indígena que é personagem do romantismo, então ele é tido como um europeu quase. As características são bem semelhantes às de um europeu, ok? Lógico, guardadas as devidas proporções, né? Mas basicamente é isso. Então eles são índios que são caracterizados como heróis europeus. E aí uma coisa bacana, né, com relação ao romantismo, que eu acho que é muito importante, é essa valorização daquilo que é nosso. Então, quando formos falar lá na frente dos romances românticos, né, a gente vai ver que os romances, né, eles colocaram o pé em vários lugares do Brasil, né, nos romances regionalistas principalmente, né? Então, buscaram personagens brasileiros, porém caracterizados como europeus, não como brasileiros. Outra característica, né, importante é o saudosismo. O romântico, como ele se vê infeliz, ele quer voltar então para um lugar onde ele era feliz. Então ele volta para a infância, ele volta para a terra natal. Quando Gonçalves Dias escreve a Canção do Exílio, serve de exemplo desse saudosismo, tá? Porque fica claro, né, já que ele está num lugar fora do Brasil, a saudade que ele tem da terra natal, que é o Brasil. Outra característica importante do romantismo é os sentimentos que são muito pessimistas. Então o pessimismo, essa tristeza absurda, ela é muito forte como característica para os românticos, para os textos românticos. Comportamento romântico. Ok? Então, eles manifestavam sempre um profundo tédio. Parece que viver para eles doía, né? Então, eles tinham dor de existir, vontade de morrer, né? Então, uma das fugas, aliás, né, dessa evasão que o romântico procura é a morte. É o último caminho, é o último refúgio, então, para eliminar o sofrimento. Muito bem, estudantes, finalizamos aqui mais uma aula. Deixem aí as perguntas de vocês, tá? Esperem aí o próximo vídeo. Fui, tchau!